Irmãos, nessa noite eu quero trazer um tema que parece que saiu de moda. Não se vê falar muito sobre isso. Eu quero trazer porque é algo tão importante para as nossas vidas. É algo fundamental e dispensável. Eu quero falar nessa noite sobre santificação. Amém? Estamos aí na chamada Semana Santa. Amanhã é Sexta-feira Santa. Então vamos falar sobre santificação. Vamos esclarecer algumas coisas, compartilhar com vocês aqui algumas coisas. É um tema, irmão, santificação, santidade, muito vasto nas Escrituras. Essa palavra, esse termo, santidade, santo, santificação, se repete na Bíblia Sagrada por todos os livros que é composto por ela. Então seria muita pretensão minha esgotar o assunto e dizer que eu trouxe tudo para vocês. Ninguém tem essa capacidade. Mas trazer alguns pontos que eu julguei importante, alguns exemplos, alguns versículos bíblicos. E eu começo nessa noite trazendo a definição. O que é santificação? Se alguém te perguntasse o que é santificação, quantas respostas diferentes, quem sabe, nós ouviríamos? Alguém poderia responder: não, santificação é usar um certo tipo de roupa. Não, santificação é ter uma certa aparência. Alguém poderia, os mais descuidados poderiam dizer assim: não, santificação, isso é bobagem, isso é só lá para aquele pessoal ali que senta ali no altar, é para os pastores, para os líderes, oficiais da igreja. Não, o povo que está aí, que não tem nenhum cargo, não precisa desse negócio de santificação. Santificação é ser membro de uma igreja, santificação é eu participar de um culto. Só que santificação é algo tão importante, tão poderoso, que aquele que quer viver uma vida com Deus, quer ter um relacionamento com Deus, sem santificação ele não vai conseguir. Ele precisa ser santo. Então eu trago aqui para vocês uma definição de santificação, preste atenção. Então o que é santificação? Obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Então essa pode ser uma definição de santificação. É algo que vem de Deus para nós, é uma obra que Deus realiza em nós, é Ele quem opera. Eu não posso querer me santificar sozinho, eu não posso querer me santificar se eu não tiver a presença do Espírito Santo na minha vida. Porque nós vamos ver mais na frente que Ele é o agente, um dos agentes que faz isso. Então o que a santificação faz? Ela renova todo o meu ser, para que eu seja segundo a imagem de Deus, a qual eu fui criada, a qual está relatada lá em Gênesis, que Adão foi criado segundo a imagem de Deus, imagem e semelhança. E o que isso faz em mim? Isso me habilita, me deixa apto para morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão, para as coisas de Deus. Então a santificação ela é isso no começo, ela me afasta do pecado e ela me aproxima de uma vida reta, isto é, de uma vida com Deus. Então automaticamente eu vou me afastando do pecado, do engano, das coisas do mundo, e vou me aproximando, ficando mais perto de Deus,
das coisas de Deus, do plano que Deus tem para a minha vida, daquilo que é a vontade do Senhor para mim. Santificação também nós podemos definir como separação do mal e do pecado, e a dedicação completa ao serviço do reino de Deus. Então aquele que está num processo de santificação, ele vai se separando daquilo que é mal, ele abandona todo tipo de maldade, e por outro lado ele vai se dedicar completamente ao serviço, à obra, ao reino de Deus, aquilo que Deus quer estabelecer na terra. Ele entra nesse projeto, ele entra nesse negócio, agora ele faz parte, ele é um representante, um embaixador do reino de Deus nessa terra. Por que ele faz isso? Porque ele está em santificação. Aleluia, glória a Deus. Então nós começamos a ver, irmãos, no Antigo Testamento, de uma forma bem clara, nós começamos a ler alguns textos e percebemos que santificação significa, no primeiro ponto, separação. Então, quando Deus queria que uma coisa fosse separada do mundo, separada dos outros povos, das outras nações, que alguma coisa, algo ou alguém, uma pessoa, fosse dele, o que tinha que acontecer? Santificação. E o que essa pessoa ou algo, um objeto, seja do tabernáculo, naquela época, que era a casa de Deus, ele era dedicado, separado ao Senhor. Então no Antigo Testamento nós vemos isso, santificação como separação, os lugares, as coisas, as pessoas que eram separadas para o serviço de Deus devem ser santas. Então nós tínhamos, por exemplo, lá no tabernáculo, a arca, este objeto que está aqui representado. A arca era um objeto sagrado, ou seja, santo. Nós tínhamos ali então, no tabernáculo, tudo que Deus havia ordenado para Moisés, instruir ao povo para que construísse os utensílios dentro do tabernáculo, para o povo adorar a Deus no deserto. Tabernáculo era, em outras palavras aqui, irmãos, de uma forma mais simples, era um grande barracão que se montava e se desmontava ao longo do período da peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, no primeiro ponto nós vemos isso, santificação, separação. E por que isso? Porque Deus é santo. Eu acho interessante, irmãos, que quando Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, ele vai ter o seu chamado, muitos conhecem a história, ele tem ali o seu chamado como profeta, ele entra no templo, ele tem uma visão sobrenatural, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele começa a lhe descrever aquela visão. Mas uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem é que Isaías tem a visão dos serafins, aqueles seres angelicais, que a Bíblia diz que eles assistem diante do trono de Deus, aqueles seres extraordinários com 6 asas. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que eles começam a clamar uns aos outros. E eles poderiam, pastor, dizer tantas coisas, eles poderiam dizer: grande, grande, grande é o Senhor. Eles poderiam dizer: majestoso, majestoso, majestoso é o Senhor. Poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor. Quantas expressões de adoração os serafins poderiam usar, mas a expressão que eles usam é: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Eles falam que Deus é santo, porque é a expressão máxima do caráter de Deus, porque o atributo mais significativo do nosso Deus é que Ele é santo. O nosso Deus, Ele está separado desse mundo aí. E quando eu digo mundo, eu não estou falando da criação, porque a criação é dele, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o salmista escreve. Mas eu estou dizendo desse mundo aí que se tornou quando caiu em pecado, desse mundo que se rebela contra Deus, de toda a situação que a humanidade tem vivido no decorrer da história. Ele está separado disso. Mas aquilo, os lugares, os objetos, as pessoas que pertencem a Ele, Ele está perto. E essas pessoas são santas. E Ele vem com a sua presença, com a sua palavra e santifica essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são deles. São dele, é povo dele. É a sua igreja, é o seu povo, aleluia. Vamos ver alguns versículos para a gente ter uma noção aqui. Êxodo 29, 44. Eu estou usando a versão RA. Eu não sei se a irmã colocou RA. Se for RA, por gentileza. Êxodo 29, 44. Deus falando: e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Um pouquinho mais na frente, Êxodo 49. Êxodo 49. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. O que acontece? Quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, e esse povo vai para o deserto, Deus começa a fazer milagres extraordinários. Nós conhecemos a história. E aquele povo ali, ele vai agora viver livre da escravidão, com liberdade. Só que a liberdade sem leis, sem regras, de qualquer maneira, ela vai virar o quê? Libertinagem. Então Deus, ele chama Moisés, o líder que ele havia escolhido, ele chama Moisés para um particular, e ele começa a dar leis e mandamentos para Moisés. E ele mostra para Moisés, se você for ler, são alguns capítulos da Bíblia ali em Êxodo, ele fala de um projeto maravilhoso chamado tabernáculo, que é a sua casa, que eu expliquei para vocês que era um grande barracão que os levitas armavam e desarmavam durante os 40 anos do deserto. Só que o nosso Deus, irmãos, ele é detalhista, ele diz a medida, o material, a cor e o jeito que cada coisa, cada utensílio, cada objeto e o tamanho e os materiais que serão ali utilizados no tabernáculo, tudo Deus dá de uma forma detalhada para Moisés. E aqui nesse texto que nós lemos, já está no final, o texto anterior vai dizer então que Deus, ele está dizendo que ele vai consagrar Arão e os seus filhos para serem seus oficiais, para serem seus sacerdotes. E diz que eles serão então consagrados, que é um sinônimo de santificação, de alguém ser santo. E aqui no texto que nós lemos também diz que toda a tenda da congregação será consagrada, santificada. Deus ordena que Moisés ali pegue pessoas do povo para trabalhar e fazer o óleo da unção. E tudo que havia sido construído no tabernáculo, e a própria tenda do tabernáculo, o que acontece? Vai ser ungido, vai ser consagrado para o Senhor, e a partir daquele momento vai ser o quê? Santo. Então, todos os utensílios do tabernáculo, aquele lugar chamado tabernáculo, ele foi ungido, ele foi consagrado, e após isso ele passou a ser santo,
Por quê? Porque pertencia a Deus. Deus, Ele falou, constrói esse tabernáculo. Por quê? Porque nesse tabernáculo eu vou descer e eu vou habitar ali com o meu povo. E o povo, quando entrar ali, vai ter um encontro comigo. Aleluia. Então percebam isso, tudo que é de Deus é consagrado e passa a ser santo. Por quê? Porque há um princípio bíblico que é inegociável, que já está estabelecido pelo próprio Deus, que Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse é um princípio. Deus, Ele não abre mão, Ele não negocia, isso é inegociável para Deus. Levítico 19:2, por gentileza. Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Levítico 20:26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E, ora, presta atenção, e separei-vos dos povos para serdes meus. É isso que Deus fez no Antigo Testamento com Israel, a todas essas nações. Mas Israel, você é o meu povo, você é meu. Você é meu povo, eu sou o teu Deus, e por isso eu separei vocês, eu formei vocês. Para quê? Para que vocês sejam santos. Aleluia. Um povo santo, um povo que seja separado, seja diferente, seja destaque de todas as outras nações da terra. Seja um padrão, seja um modelo. Esse era o projeto de Deus no Antigo Testamento. É que todas as nações olhassem para Israel e vissem que Israel era abençoado, que Israel era próspero, que Israel tinha um Deus santo, poderoso, um Deus que cuidava deles, como um pai cuida de um filho. Por isso que Deus disse ali: separei, dando esse significado de santificação para separação, separei-vos dos povos, para serdes meu. Aleluia, para ser povo do Senhor, exclusivo dele. Aleluia. Já no Novo Testamento a gente vai ver também a santificação com esse significado de separação. Vamos ver um texto bíblico que nos fala isso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui Paulo usando um texto do Antigo Testamento, mas trazendo para a igreja de Corinto, falando: olha, isso ainda serve para nós, isso é para nós. Esse negócio de santificação, de se separar, é para nós. Assim como Deus falou lá no passado, no Antigo Testamento, na antiga aliança para Israel, ainda serve para nós, porque agora a igreja é o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. E o nosso Deus, vocês não esqueçam, Ele é santo, e o seu povo precisa ser santo, precisa ser separado. Aleluia. Aqui nós já vemos um pouquinho mais na frente em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo ele escreve sobre a santificação já num sentido mais à frente, de dedicação. Enquanto você é separado do mundo, separado do pecado, e agora começa a se dedicar a Deus. Paulo ele vai testemunhar sobre ele mesmo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo estava dizendo: agora eu sou santo. Por quê? Porque eu tenho uma vida dedicada para o Senhor. Eu estou procurando matar o meu eu, para que Cristo viva em mim. O que isso significa? Uma vida de santificação, uma vida de
dedicação. Então uma pessoa que ela vive uma vida de santificação, ela vai ser uma pessoa dedicada para as coisas de Deus. Ela vai ser uma pessoa dedicada para o reino de Deus, para executar o serviço de Deus aqui nessa terra. Temos mais um texto também que eu separei, de santificação já no sentido de purificação, que também é esse sentido no Novo Testamento. Hebreus 9, 13 e 14, aleluia. Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então diz ali que vai purificar. O sangue de Cristo, juntamente com o Espírito eterno, o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Vai purificar a nossa consciência. Isto é uma forma de santificação. Santificação também significa purificação. Não tenho como ter uma vida de santidade se eu não buscar a pureza que há em Deus, a pureza que a palavra de Deus me ensina, a pureza que a habitação do Espírito Santo vai trazer para a minha vida. Então uma vida de santificação é uma vida que não é impura, pelo contrário, é uma vida pura. É uma vida que expressa a pureza de Cristo, a pureza do Evangelho, a beleza do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Interessante se nós vamos ver esse negócio de santificação na vida de Jesus. É interessante. Jesus ele fala algo interessante em João 10, 36. Olha que interessante isso que Jesus diz, João 10, 36. Então, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Então Jesus falando a respeito dele mesmo, dizendo, aquele a quem o Pai santificou. Nós sabemos que na grande obra de salvação, o que Deus fez para nos salvar? Enviou seu Filho, o seu único Filho, e Ele santificou o seu Filho, ou seja, Ele separou o seu Filho, Ele consagrou o seu Filho, e Ele disse, eu vou te santificar. Lá na eternidade um dia, Ele disse, eu vou te enviar ao mundo, você vai ser um homem, você vai sentir todas as dores e as aflições que Ele sente. Você agora não vai ser aqui ao meu lado o rei do universo, não, você vai se humilhar. Você vai virar carne, homem, frágil. Você vai ficar limitado ao tempo, ao espaço. Você vai sentir fome, frio, sede. Mas você não vai pecar, você vai ser impecável. Por quê? Porque você precisa salvar a humanidade. Então eu preciso que você desça lá naquela terra que está superabundada de pecado e se santifique e vive uma vida de santificação. Por isso Jesus diz, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então a santificação era algo que estava abundante na vida de Cristo. Se Jesus não se santificasse, não tivesse uma vida santa, Ele não poderia ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Mas graças a Deus, Ele se santificou, o Pai o santificou. E é interessante, que Ele diz assim, um pouquinho mais à frente, João 17, 17. João 17, 17, ainda palavras de Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 é um capítulo muito lindo em que
Ali nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está se encaminhando para a cruz, para o Calvário. Ele sabe que o seu tempo está próximo. E então ele começa a orar ao Pai pelos seus discípulos que vão ficar sozinhos por um tempo. E nessa oração ele fala essa palavra: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Um pouquinho mais na frente, versículo 19. Versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa é uma oração poderosa, porque essa oração de Jesus aqui, Jesus ora pelos discípulos, mas essa oração também nos alcança. Essa oração aqui, ela é atemporal, ela é tão poderosa que ela não está presa numa geração, ela não está presa num século, ela se estende até o último discípulo que for viver nessa terra. Essa oração de Jesus alcança, porque ele vai dizer um pouquinho mais na frente: eu não oro somente por estes, para os discípulos que estavam ali, mas por todos aqueles que haverão de crer em mim. E essa oração nos alcança, essa oração poderosa nos alcança. E um dos desejos dessa oração de Jesus, ele pede o quê? Por santidade. Ele pede que nós tenhamos, ele intercede por nós ao Pai, e ele pede que nós tenhamos santidade, santificação nas nossas vidas. Aleluia. Ele falou: por eles eu me santifico. Qual é o propósito? Para que eles também sejam santificados. Então Jesus teve uma vida santa por nós, para que nós, no momento que viéssemos a crer nele, tivéssemos uma vida de santificação também. Porque quando começamos a viver uma vida de santificação, começamos a viver de uma forma semelhante a Cristo, passando a ser seus imitadores. E aqui Jesus também, em João 17:17, que é bem fácil para você decorar, ele nos fala de uma das formas em que Deus nos santifica. Na sua oração, falando ao Pai, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui nós já começamos a aprender que não há como ter uma vida de santificação sem ter uma vida na palavra. Não há como ter uma vida de santificação se você não conhecer a palavra de Deus. Não há como ter uma vida de santificação se você não obedecer a palavra de Deus. Não há como ter uma vida de santificação se você não crer, não dar crédito à palavra de Deus. Não tem como. A santificação é operada em nós, e uma das formas é pela palavra de Deus, que é a verdade. O próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por isso que a orientação bíblica, por isso que nós, como líderes da igreja, dizemos, ensinamos, porque isso vem da Bíblia, parte do próprio Deus, do próprio Cristo, que a gente diz para o povo: leia a palavra, dê atenção à palavra de Deus, creia na palavra, obedeça a palavra, guarde a palavra, pratique a palavra. Por quê? Porque isso santifica as nossas vidas. É a palavra de Deus, que é a verdade, que santifica nossas vidas. Eu creio que todos nós passamos por essa experiência. Você lê a palavra de Deus, e a palavra, como uma simbologia, como luz, como espelho, ela te escancara. Ela expõe os nossos erros, os nossos pecados. E quem de nós não passou por essa experiência? Se você não passou, alguma coisa está errado. De ler um versículo da Bíblia, e aquele versículo ele te confronta, dizendo: você precisa fazer isso. Ou dependendo do versículo, vai dizer assim: você precisa deixar de fazer isso. O que é isso? Isso é a palavra de Deus te santificando. É a palavra de Deus. Quantas vezes nós lemos um versículo e ali diz um não?
não faça isso, não haja dessa forma, não ande dessa forma, não fale dessa forma. E quando tem um não na Bíblia para nós, algo que nos impede, algo que Deus vem nos corrigir, como o Pai Ele nos corrige, Ele está querendo nos santificar. Aleluia. Então uma das formas de santificação é pela palavra de Deus. Agora nós precisamos entender, irmãos, que a santificação ela não é, nós não podemos cair nesse erro, isso é importante. A santificação ela não é um ato. A santificação ela não é algo instantâneo. A santificação, Deus ele faz esse, e ela é um processo. A santificação não é algo que eu gosto de usar muitas vezes com os alunos. Como Deus ele trabalha com uma varinha mágica, e que Ele chega e vai colocar assim, vai dizer, plim, e você está santificado. E tudo que estava de errado, morreu, acabou. E tudo que precisa estar, todas as atitudes, todas as virtudes que Deus quer que você tenha, acontece ali. Não, a santificação não é um ato. A santificação é um processo. Santificação é um processo, e por ser um processo, ela vai levar algum tempo. Alguns conseguem se santificar de uma forma mais rápida, outros vão se santificando de uma forma mais demorada. Então a santificação é um processo, nós não podemos esquecer disso, em que aos poucos, a cada dia, nós vamos sendo aperfeiçoados. Vamos ver isso. 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Um erro que nós podemos cometer também é pensar que santidade é perfeição. Santidade não é perfeição. Santidade não é perfeição. E muitos de nós, irmãos, algumas décadas atrás, agora, nos últimos anos não, mas algumas décadas atrás, o catolicismo, ele era a maior religião do Brasil. E o catolicismo lhe traz essa ideia de que ser santo é ser perfeito. Isso até, se você parar para pensar, eu vou usar aqui uma expressão que você certamente usou, você mesmo falou, alguém falou para você. Geralmente é um pai e uma mãe quando a gente apronta uma coisa e o pai e a mãe sabe que a gente aprontou, sabe que foi a gente que fez. Sabe essa história? Sabe esse caso? E aí, quem é que mexeu aqui? Quem é que sumiu tal coisa? Quem é que virou aqui esse suco? E aí você diz, não fui eu, não fui eu. Aí dizem para você assim, você é o santinho, é o perfeito, você não faz nada de errado. Todos nós ouvimos já isso. Ou quem é pai e mãe já falou para o filho, você é o santinho. Isso é algo que está colocado dentro de nós por tradição. E nos leva a pensar o quê? Que santo é perfeito. Que santidade é perfeição. Mas a fonte não é o meu cérebro. Eu vou trazer para vocês, e um dos textos já está na tela. Se você prestar atenção, ele vai dizer ali, Paulo está escrevendo, diz assim, nós temos tais promessas, nós somos os amados ali. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito. Olha, presta atenção nisso. Aperfeiçoando a nossa santidade. Aperfeiçoando a nossa santidade. Eu quero trazer mais um texto para dar base nisso. E é um texto conhecido, muito conhecido, e que traz essa expressão. Efésios 4, 11 e 12. Ele é um texto que fala sobre os ministérios que tem na igreja. Mas ali, um pouco mais à frente, vai nos falar algo interessante sobre isso que eu estou dizendo para vocês. E ele mesmo, aqui Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Preste atenção. Com vistas, tendo em vista, com propósito, ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos.
Então nós temos 2 textos bíblicos, né, professor? Nós ensinamos que nos dá base. 2 textos bíblicos que nos dá base para que eu possa chegar essa noite e afirmar para você que santidade não é perfeição. Santidade é um processo de aperfeiçoamento. Tanto é que a Bíblia vai nos chamar de santos. Nós somos os santos. A expressão santos está ali muitas vezes em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja, sendo direcionada para os cristãos, dizendo: olha, na oração da igreja primitiva ela vai dizer assim para Deus: olha, Senhor, estão prendendo aí os teus santos, ou seja, os cristãos, os filhos de Deus. Então eu quero que você aprenda isso nessa noite. Somos santos, mas não somos perfeitos. Somos santos e estamos sendo aperfeiçoados. Então diz o outro texto lá, aperfeiçoados, né? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aqui Deus estabelece os ministérios, apóstolos, profetas, pastores e mestres, para quê? Para trazer um aperfeiçoamento dos santos. Então esses 2 textos nos ensinam que ser santo não é ser perfeito. Então não é errado você chegar e cumprimentar. Eu conheço alguns irmãos que chegam assim: ô santo, e aí, como é que tá? Na bênção, na fé? Não é errado. Porque quando eu digo santo, eu digo você é alguém que é separado, alguém que é consagrado, alguém que é dedicado para Deus. Você não é perfeito, mas você é santo. Então a Bíblia nos ensina, nesses 2 textos, que nós não somos perfeitos, mas somos santos. Por quê? Porque santificação não é um ato, não é um estado de perfeição. Santificação, ela é um processo que acontece dia após dia. Tanto é que o texto vai dizer, aperfeiçoando os santos para o desempenho. O que é aperfeiçoamento? É algo que demora um tempo, demora dias, demora anos. O que é um desempenho? É algo que vai ocorrendo ao longo da vida. Então, somos santos, mas não somos perfeitos. Você pode repetir essa frase comigo? Somos santos, mas não somos perfeitos. Aleluia, glória a Deus. Tem um texto da Bíblia que fala sobre isso também, né? Que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então a santidade em nós é nesse processo, como está escrito. Então nós começamos, nos convertemos, o Senhor vem e nos salva, nós conhecemos o seu amor, e a partir desse momento o Espírito Santo vem na nossa vida e começa esse processo de santificação. Esse processo começa como o sol das 6 da manhã, começa aquele sol tímido, fraquinho, e o tempo vai passando, nós vamos conhecendo a palavra, o Espírito Santo vai forjando o nosso caráter, vai nos moldando, e aquele sol, que é a santidade na nossa vida, vai aumentando, até que seja o sol do meio-dia, que é o sol perfeito, que é o sol mais brilhante, que é o sol mais extraordinário, que é o sol na sua plenitude, em toda a sua força. É que esse estágio nós não alcançamos aqui, esse estágio nós vamos alcançar quando nós formos glorificados, quando o Senhor arrebatar aqueles que estiverem vivos, ou ressuscitar aqueles que já estiverem mortos. E aí nós seremos glorificados, e aí sim, nós brilharemos como o sol do meio-dia, estaremos em plenitude. Aleluia, glória a Deus. Então não se engane, eu e você, todos nós aqui, estamos num processo de santificação. Se alguém aqui tem um adesivo no carro de assim 100% santo, eu vou lá arrancar. Está errado esse negócio, não existe, isso é heresia. Não existe 100% santo. Se alguém chegar para você um dia e dizer assim, eu estou perfeito, corre que essa pessoa aí está com um demoniado. O Espírito Santo não vai fazer alguém dizer que está perfeita. O Espírito Santo não vai dizer que ela é 100%, não. Todos nós aqui estamos num processo de santificação, amém? Vocês entendem isso? Glória a Deus. Então a santificação,
ela é um processo, e nesse processo, Deus usa duas coisas muito importantes, que é a sua palavra, como nós já vimos ali no telão, João 17:17, em que Jesus diz, orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, uma vida de santificação é uma vida de alguém que está comprometido com a palavra de Deus, está dando atenção, está dando ouvidos, está com os olhos na palavra. E quando você lê a palavra, ouve a palavra de Deus, você crê nessa palavra, você guarda esta palavra e você começa a praticar esta palavra, automaticamente vai acontecer a santificação. Aleluia. E a outra forma que Deus tem de operar a santificação em nós é através de alguém. Quem é Ele? Você conhece Ele? Alguém arrisca dizer o nome dEle? Aquele que sem Ele nós não podemos fazer nada. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que também é chamado de Consolador. Aquele que nos guia toda a verdade. Aquele que o próprio Jesus disse, Ele habitará convosco e estará em vós. Aquele que Jesus disse, o mundo não pode conhecer Ele, mas vocês conhecerão Ele. Aleluia. É Ele mesmo, é o Espírito Santo. Aleluia. 2 Tessalonicenses 2:13. Aleluia. 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação do Espírito. É o Espírito Santo quem nos santifica. Aleluia. E 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então o Espírito Santo, Ele já carrega no nome dEle, Ele é santo. E o que Ele faz? Ele nos santifica, Ele nos torna santos, assim como o nosso Deus Pai é santo. Aleluia. Então, se você está sendo santificado nesses dias, não tem como ser diferente, é pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que habita em você. Eu friso novamente, você não vai conseguir ser santo, ser santificado com as suas próprias forças, sozinho. Não. Nós precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. O que esse Espírito Santo vai fazer em nós? Vai fazer aquilo que Pedro também escreveu em 1 Pedro 1:15, 16. Aqui nos dá mais uma ação que o Espírito Santo faz em nós. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então a santificação é em todo o nosso procedimento, é em toda a nossa vida. Nós não podemos cair no engano, ou querer que Deus santifique algumas áreas da nossa vida. Eu vou me santificar durante o culto, aquela 1h30 lá eu sou santo, o resto, Deus que me defenda. Quem vive com essa criatura aí? Não dá nem para chamar a criatura, daí é filho de Deus. Não dá nem para chamar de filho de Deus, é criatura. Meus irmãos, aqui o texto é bem claro, em todo. Volta ali por favor no 15. Versículo 15. Em todo o vosso procedimento. Outra tradução diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. É em toda. É na família. É no trabalho. É na escola, é na faculdade. É no trato com as pessoas.
é na forma de falar, é na forma de olhar, aonde nós estamos colocando os nossos olhos, como que nós temos falado, é no nosso trato, é no nosso procedimento, é no nosso relacionamento com as pessoas, como nós temos tratado as pessoas. Porque, irmãos, santificação não é um cargo, santificação não é eu ter 10, 40, 50 anos na igreja, santificação não é porque eu tenho formação em teologia, porque eu conheço toda a Bíblia. Santificação é uma maneira de viver, é um estilo, é um padrão que Deus estabeleceu para os seus filhos, é um padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja, e ela não é uma condição, ela é uma ordem imperativa. Sede santos, é uma ordem. Outras ordens Deus vai dar sobre santificação, Ele sempre ordena, Ele diz assim, se vocês quiserem pode ser santo, porque eu sou santo. Ora, se vocês quiserem, se santifiquem, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Não, Ele vai dizer, sede santos, santificai os vossos corações, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. É o imperativo, irmãos, é uma ordem. Há uma ordem. Se nós queremos viver uma vida com Deus, nós precisamos de santificação. Aleluia, estou encaminhando para o final. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Alguém de repente pode perguntar, logo que chega na igreja, bem no culto, entrega a sua vida para Jesus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? O que eu tenho que fazer? E a Bíblia deixa que uma das vontades de Deus muito clara, a santificação. Então, santificação não é algo que o pastor inventou, que o líder inventou, que a igreja antiga inventou, que uma religião inventa. Não, santificação não é uma coisa que é só para os líderes, para aqueles que têm um cargo ou ministério. Não, santificação é a vontade de Deus para todos. O texto é muito claro, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por que então devemos buscar santificação? Porque é a vontade de Deus. Então você já tem uma resposta para alguém, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Irmão, irmã, eu não sei. Aí amanhã você já vai responder, é santificação, isso eu sei, está lá na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:3. Isso eu tenho certeza que Deus quer para a tua vida, não só para a tua, para mim, para todo mundo. Santificação, é a vontade de Deus, aleluia. E aqui o versículo, um dos mais conhecidos, e eu encerro sobre santificação, Hebreus 12:14, aleluia, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse é um dos versículos mais conhecidos sobre santificação e um dos mais fortes, porque esse verá aí está falando sobre a eternidade. Está falando que aqueles que vão chegar lá naquele grande dia, que estarão lá naquele lugar que Jesus disse que ia preparar aquelas moradas, para habitar com o Senhor eternamente. Aqui o escritor diz que vai precisar de santificação, porque senão eu não vou conseguir ver o Senhor. Eu não vou conseguir estar, todos aqueles conseguirão estar face a face com o Senhor Jesus. Eles se santificaram, eles têm santificação na sua vida. Então o texto diz seguir, onde está a santificação? Ela está aqui, seguir a santificação, onde está? Isso me santifica, eu quero, esse lugar me santifica, eu quero, esse ambiente de santificação eu quero. Você precisa seguir a santificação, senão você não verá o Senhor, aleluia.